Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 3 de junho de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Hoje os alunos que estão frequentes, eu estou com alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais, os alunos frequentes hoje são o Elias, a Ana Cláudia, a Nicole Daiane e a Natália. Os demais alunos, por algum motivo, faltaram hoje, porém essa aula é gravada e postada no canal do YouTube, youtube.com/Ricardo Henke. E também é enviado aos meus alunos hoje à noite, no WhatsApp particular deles, os alunos que estão presentes e os alunos que faltaram, para que os que faltaram possam assistir a aula e colocar as atividades em dia e não perder a sequência de atividades. E os alunos que estão frequentes podem rever a aula em caso de dúvidas. O material que nós estamos estudando é o Aprender Sempre, volume 1, mas agora é referente ao 2º bimestre. O material é enviado aos meus alunos através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Hoje faremos a sequência de atividades 5, hoje é a parte 2. Qual é a habilidade que nós estamos estudando? Habilidade EF05MA18. Objetos de conhecimento, ampliação e redução. Figuras poligonais em malhas quadriculadas. Reconhecimento da congruência dos ângulos e da Proporcionalidade. dos lados correspondentes. Muito bem. Então vamos lá. Página que nós estamos. Página 154. Certo? Sequência de atividades 1, parte 2. Ah, não é sequência de atividade 1, não. É atividade 5. Sequência de atividades 5. O professor está viajando na maionese aqui. 5. Parte 2. Ela é formada pelas aulas 3 e 4, que tem como título Ampliação e Redução. Ângulos correspondentes. Eles se correspondem entre eles. Objetivos da aula. Compreender a notação de ângulo. Isso, compreender a notação de ângulo. Diferenciar ângulos retos, agudos ou obtusos, utilizando instrumentos não convencionais. Tá, o que seria aqui? Ângulos retos. Então vamos fazer uma revisão. Ângulos retos são ângulos de 90 graus. Dá 90 graus. Ângulos agudos são ângulos menores que 90 graus. São menores. Ó, se você virar isso aqui, não dá a impressão que é um Azinho? Parece. A de agudo, né? Agora, se ele for maior que 90 graus, ele não parece um A. Ele é o obtuso. Faz lembrar assim, ó. Passou, ele vai começar a querer formar o O de obtuso. Então, quando ele for maior que 90 graus, ele é obtuso. Tá bom? Medir os instrumentos não convencionais. Teve uma aula que a gente mediu com um círculo, né? A Daiane estava lembrando aqui que com o círculo a gente dobrou em 4 partes e fizemos o ângulo de 90 graus. Hoje nós vamos fazer, já fizeram na verdade na lição de casa, né? Dobrando um pedaço de papel. Em 2 partes que se dobra, ele forma 90 graus. Medir ângulos utilizando transferidor. Medir ou estimar a medida de um ângulo utilizando a malha quadriculada. Então nós vamos usar a malha quadriculada para estimar o ângulo. Daí nós não vamos usar o transferidor, tá? Tem uma aí que não precisa usar o transferidor. Associar ângulos correspondentes em figuras poligonais congruentes representadas em malha quadriculada. Associar ângulos correspondentes de figuras poligonais em situação de ampliação ou redução representadas em malha quadriculada. Então, primeiro exercício na página 155. Número 1. Para diferenciar um ângulo do outro, podemos nomeá-los, ou seja, dar nome a eles.
observe o exemplo a seguir. Então, olha aqui. Tá vendo esse ângulo? Onde que está o ângulo aqui? Quem sabe me dizer? No P, né? Muito bom. Ela está no P. E aí, utiliza-se de colocar um chapéuzinho circunflexo, um acento circunflexo, chapéuzinho que a gente chama, né? Em cima do ângulo, da letra do ângulo. E aí se fala qual outras letras estão ligadas a P. Quem está ligado a P? O Q está ligado ao P. E quem mais? O P está ligado ao M. Você pode fazer assim ou o contrário. M com o ângulo P no meio ligado ao Q, tá? Pode ser um ou outro, certo? Aqui ele fala isso, ó. Esse ângulo tem como vértice o ponto P. Então o ângulo não muda, é ali que está o ângulo, certo? Então vamos nomeá-lo por MPQ ou QPM, sempre com o ângulo no P. Observe que existem duas maneiras de nomear esse ângulo. No entanto, o ponto que representa o vértice do ângulo fica sempre no centro. Ele fica sempre no meio. Guarde isso na cabeça de vocês. O ângulo sempre vai ficar no meio. E vai receber qual símbolo? O acento circunflexo. Tá bom? Agora nomeie os ângulos a seguir. Mas vamos ver se vocês entenderam mesmo. Fiquei curioso se vocês entenderam. Vou fazer um desenho aqui bem mal feito, porque eu não consigo usar régua aqui. Vai ficar bonitinho agora. Que letra que vai ser essa aqui, Ana? Escolhe uma letra. Escolheu E. Elias, escolhe uma letra. A. A Daiane. Letra N, não pode. N, pode. Natália. M, de Macedo. Ah, viu? Todo mundo usou, só os dois ali que trocaram a gentileza. Um escolheu a letra do nome do outro. Agora eu quero que vocês falem para mim como que vai ser representado esse ângulo aqui. Vai ser N, M, E. Ou E, M, N. Mas não tá certo ainda. E o A? O A, porque o A? Não. O ângulo é formado sempre por 3 vértices só. Então vai ser o E. O que tá faltando? Vou ler de novo. Vocês O acento tem que avisar onde que tá o ângulo. Onde que tá o ângulo? No M. Onde que tá o ângulo? No M. Guarde essa informação. O ângulo tem que ser representado com o acento circunflexo em cima. Tá bom? Entenderam? E agora vem um exercício, né? Que vocês já fizeram, nós vamos corrigir. Vamos ver se vocês acertaram. Como que fica aqui? Vou escolher um aluno. Hoje é dia 3. 1, 2, 3. Ana. L. E. D. LED. LED. Errou. É o E. O E? Não, calma aí. Faço de novo? O acento O acento circunflexo onde? em cima do E. Agora você acertou. Se você não colocar o acento circunflexo, você errou. Olhe na sua lição de casa. Você colocou o acento? Então coloque. Quem não colocou, coloque. Que se não colocar o acento em cima do E, tá errado. Caiu de novo, professor. Deu. Né? Poderia ser também o quê? D, E, L. Só que tem que ter o acento. Se não tiver o acento em cima, está errado. Certo? Olha lá. LED com acento no E ou DEL com acento no E. Só que a gente lê LED, tá? Com o ângulo em E. Se não acontece igual. A gente lê assim, ó. LED com o ângulo em E. DEL com o ângulo em E. Tá? Escolhe um colega. Elias. Como que fica essa, Elias? Precisa olhar na lição de casa. Tenta fazer sem olhar. Então, mas tenta fazer sem olhar. A, B, C.
Oi? O chapeuzinho em cima de quem? Acertou. Muito bem. Acertou. Poderia ser também o CBA, com o acento em cima do B. Muito bom, Elias. Acertou. Quem tinha errado, lembrando, se você esqueceu de pôr o acento, você errou. Não pode esquecer de pôr o acento. Pronto? Vamos para o próximo? Sim. Eu vou anotar, não esqueça de colocar. Isso, porque na prova isso ajuda na hora de estudar para a prova, na hora de realizar a prova também. Ainda não tira 5 de novo. Podemos usar como medida a abertura de ângulos, o grau. Podemos usar como medida de abertura de ângulos o grau. Um ângulo cuja medida é de 90 graus, eu leio 90 graus, é chamado de ângulo reto. Então, o ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. Quantos mede o ângulo reto? Quantos mede o ângulo reto? 90 graus. Ó, só uma pessoa está prestando atenção, hein? Continuando. Quando a medida for menor que 90 graus, ou seja, 89,9, 89,8, 80, 70, 40, 50, 1 grau, ele vai se chamar ângulo reto, é só 90 graus. Não, ângulo fechadinho é o ângulo agudo. Tá aqui, ó. Ó, vocês não estão lendo comigo. Ai, ai, ai. Quando a medida for menor que 90 graus, é chamado de ângulo agudo. E quando for maior que 90 graus, é o ângulo obtuso. Para essa atividade, pegue uma folha de papel e faça uma dobra qualquer. Então, que nem a gente já falou, vocês pegam a folha e dobram ela de qualquer jeito. Em seguida, faça outra dobra de modo a sobrepor o vinco da folha dobrada da dobra anterior, conforme o exemplo a seguir. Daí tem o desenho aí, né? Então você dobra de qualquer jeito. Depois aqui, para quem está assistindo pelo YouTube, meus alunos já conseguiram fazer, mas para quem está assistindo pelo YouTube, se vai dobrar com uma reta mais ou menos aqui, assim, ó, qualquer lugar, certo? Que essa linha, esse vinco, fique em cima desse outro vinco. Aí ele vai formar o que? Um ângulo de 90 graus, certo? É uma aula hoje só de vocês? Calma aí, deixa eu só subir aqui. E aí, o ângulo formado pelas dobras é um ângulo reto, ou seja, de 90 graus. Então ele tem esse 90 graus, não tem? Sim. Posicionando esse ângulo reto que você construiu sobre os ângulos a seguir, verifique se ele é reto, agudo ou obtuso. Olhem aqui, depois vocês vão arrumar lá na apostila de vocês. Vocês acham que ele é reto, agudo ou obtuso? Reto, agudo. Ele é menor que 90 graus? Ó, se coloca o papel em cima. Olha lá. É menor ou é maior que 90 graus? Menor? Ó, parem de guardar o material. Eles vão esperar um pouquinho. Parem de guardar o material. Olhem aqui na aula. Vocês não estão nem sabendo responder porque estão mais preocupados em guardar o material. E aí? Eu coloquei em cima, certinho na linha aqui. Ele deu 90 graus. Ficou maior que 90 graus ou menos que 90 graus? Eu vou dar zoom para vocês olharem. Deu 90 graus? Não deu 90 graus. Para ser 90 graus, essa linha do H tinha que estar bem em cima da linha verde aqui. Então a apostila, eles quiseram fazer 90 graus, mas eles erraram na hora de fazer. Então, se tivesse dado certinho 90 graus, ele era um ângulo reto. Mas como não deu um ângulo de 90 graus, ele é maior que 90 graus, o que ele é?
Agudo ou obtuso? Obtuso. Maior que 90 graus é ângulo obtuso. Ah, professor, mas será que é maior que 90 graus? É. Eu peguei o transferidor e vim medir, ó. Se vocês medirem na apostila de vocês, vocês vão ver. A linha para dar 90 graus tem que estar nessa linha preta. E ele está na linha vermelha. Ele deu 93 graus mais ou menos. E 93 graus é maior do que 90 graus. Certo? Então isso aqui é um ângulo obtuso. Tentaram fazer um ângulo reto. A apostila. Eles queriam fazer um ângulo reto, para vocês conhecerem um de cada um. Só que eu não posso ensinar errado vocês. Aí a hora que vocês colocam o papelzinho ali, vocês vão ver que ele é maior. Então ele é ângulo obtuso. E esse outro ângulo? Olha lá. Ele deu maior ou menor que 90 graus? Ele deu maior ou menor que 90 graus? Maior. Ah, maior? Ele passou para fora da folha? Ô, Aninha, você não está entendendo o que é maior ou menor. Vou voltar aqui. Ó, maior é quando ele não cabe dentro da folha. Passou. Passou é maior que 90 graus. Certo? Agora, nesse outro aqui, ele não passou. Ele ficou dentro da folha. Ele está escondido. Então ele é menor que 90 graus. E se ele é menor que 90 graus, ele é o quê? Agudo. Reto é 90 graus. Vocês estão chutando, pelo amor de Deus. Vocês não prestaram atenção em nada na aula hoje. Lá nós falamos, 90 graus é ângulo reto. Menor que 90 graus é agudo. Como que vocês vão falar para mim que o menor é reto? Outro falaram que o menor é obtuso. Tem que ver, vocês não estão prestando atenção. Vocês estão mais brincando ultimamente nas aulas, hein? Olha lá, com o papelzinho. Então isso aqui é um ângulo menor que 90 graus. Ele é o ângulo agudo, menor que 90 graus. E esse daqui agora, ele coube dentro dos 90 graus ou ficou maior que 90 graus? Maior, passou. Se ele passou, ele é maior. E quem é maior que 90 graus, Elias? Eu não conseguia nem falar de medo. Se não é vocês falando. Que isso, Elias? Ele tem mais que 90 graus. Então ele é o ângulo obtuso. E aí eu vou parar a aula aqui. Terça-feira a gente continua a correção. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Hoje é dia 8 de junho de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, e vamos dar continuidade à nossa aula da semana passada. Os alunos que estão presentes hoje são eles: o Elias, a Natália, a Ana Alice, a Valentina, a Ana Cláudia e a Nicole, a Daiane. Os demais alunos, por motivo ou outro, estão faltando, então vamos dar continuidade e depois juntar com o outro vídeo da semana passada. Então, na página 156, 3. Na atividade anterior, classificamos os ângulos sem medir, apenas considerando se a abertura era igual, maior ou menor do que 90 graus. No entanto, às vezes precisamos ser mais precisos quanto a essas medidas. Para tanto, utilizaremos o transferidor. Utilize o transferidor e meça os ângulos representados a seguir. Então isso aqui está na apostila de vocês, 156. Ao colocar o transferidor, sempre a pontinha do meio, em cima do ângulo. Cadê o ângulo? Tá aqui, ó. O ângulo é o vértice A. Quem garante isso para mim? Aqui também, ó. O A tá com um chapéuzinho. Então aqui é o A. E o zero em cima da linha, ele vai dar aproximadamente 30 graus. Certo? Olha aqui, ó. 10, 20, 30. Certo? E o outro ângulo ali, mesma coisa. O A em cima do zero. O 0 graus aqui. E aí a gente começa a contar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Se fosse aqui, dava ângulo reto, né? 100, 110, 120,
125, 126, 127. Certo? Então deu 127 graus. Tranquilo até aqui, né? Página 157. Para ângulos desenhados em malha quadriculada, podemos determinar ou estimar suas medidas usando como recurso o quadradinho da malha quadriculada, cujo ângulo mede 90 graus. Então, quando a gente fala estimar, é o valor aproximado. E se a gente tiver certeza, é o valor exato, né? Determine as medidas dos ângulos na malha quadriculada abaixo. Então, só para lembrar aqui, o ângulo aqui de um quadradinho, cadê minha caneta? Achei. Um quadradinho é formado por 4 lados iguais. Se os 4 lados são iguais, ele é um quadrado. Outra coisa, ele tem 4 ângulos de 90 Graus. Então, cada formato de ângulo reto aqui, a gente chama de 90 graus. Certo? Quando eu atravesso uma linha na diagonal, dividindo o quadrado em 2 triângulos, eu vou continuar com o ângulo 90 graus lá em cima, não é? Sim. E esse aqui que foi cortado? 45. A metade dele, 45. Sim. E aquele de cima que foi cortado? 45 também. Muito bem. E esse de baixo que foi cortado? 45. Se eu juntar esses dois 45, ele volta a ser 90 graus. Muito bem. E aí, foi solicitado para vocês, obrigado, foi solicitado para vocês que vocês descobrissem, né? Eu estou regravando essa aula para quem está achando estranho, está muito rápido. É que deu erro na gravação, né? Deu bug. Então, foi pedido para que os alunos falassem para mim quantos graus tinha cada um desses ângulos. Esse ângulo A tem quantos graus? 90. Por que, Elias? Porque ele é um ângulo reto. E geralmente 90 graus é representado assim, ó, por um quadradinho, tá? Às vezes é um quadradinho só, às vezes é um quadradinho com uma bolinha no meio, certo? Representa 90 graus. Então, ângulo reto. E esse outro ângulo aqui? 45. Por que 45? Porque ele era um ângulo reto e foi cortado na diagonal bem ao meio, né? Então ele tem a metade de 90 graus. A metade de 90 graus é 45. E esse ângulo G? 135. Não, senão arrumou ainda. É, aqui, se ele fosse aqui, eu teria um ângulo reto. Não tem um ângulo reto aqui? 135. Tem um ângulo reto aqui ou não? Não? Tem. Então aqui é 90 graus. Mas ainda tem mais um pedaço aqui. Esse pedaço não é metade de outro 90 graus? Sim. Qual é a metade de 90 graus? 45 graus. Soma os dois. 90 com mais 45. 5 mais 0, 5. 9 com 4, 13. 135 graus. Certo? Em malha quadriculada a gente consegue ter a estimativa. Quando ele é 90 graus, quando ele é 45 graus, a gente consegue ter a certeza. Não é verdade? Sim. Agora sim, dando continuidade, página 157 ainda. Na atividade, vamos tratar de ângulos correspondentes entre figuras poligonais. Poligonais de vários ângulos. Tá? Formados somente por retas, tá bom? Poligonais são vários ângulos formados por retas. Observe os triângulos ABC e o triângulo DEF. Acharam aí? Sim. O triângulo ABC e o DEF. Ele vem perguntar agora assim para vocês. Complete a sentença a seguir. O ângulo, como que eu leio esse ângulo aí? Não. B com o ângulo em A ligado a C. Então olha bem. Ele é a linha B que liga o vértice B. O ângulo está onde? Em qual letra que está o ângulo? A. Então o ângulo está aqui. E as retas? O A que liga o B. O B que liga
E o B que liga o C? Não sei que liga O C que liga ao A. Ou o A que liga o C. Pronto. Então, esse é o ângulo que nós estamos estudando. Ele quer saber qual é o ângulo do outro lado que corresponde a ele. Você vai responder desse jeito. Vamos supor que era... Eu estou dando um exemplo aqui que não tem ali. Vamos supor que fosse esse ângulo aqui, ó. Eu achei esse ângulo. E aqui é o ponto R, o ponto P, com ângulo aonde? No H. Como que eu monto isso aqui? Fica R, ângulo no H, P. É assim que representa. E se eu inverter? Se eu colocar aqui, ó, por o P, o ângulo no H e o R do outro lado, tá certo também? Sim, tá certo também. Tá? Vou apertar pause, vocês vão fazer e depois a gente vai corrigir. Ricardo passa. E graça. Gostei da ideia, próxima vez eu faço isso. Vamos lá. Eles foram procurar. Não fala pra seguir nós. Continuando aqui então. O ângulo. Quem é o ângulo correspondente lá do outro lado? Quem? É o ângulo E? Não. Errado. Correspondente é o EDF. Com ângulo aonde? No E, no D ou no F? No E. No E? Errado. Que? Errado. Correspondente ao D. Correspondente é o D. Ó, o A, teu ângulo correspondente é o D. Então o ângulo está no D. E aí eu coloco EDF, mas o ângulo está no D. O ângulo correspondente, o ACD, o ângulo em C. DFC? Nossa senhora, calma aí. DEF. Assim, Elias. DEF. E aonde que está o ângulo? Então não dá pra ficar no E. No E. Se tá assim, Não, o Elias falou assim. Se ele falou assim, tem que estar o ângulo no E. O ângulo C corresponde ao ângulo E. F, não ao E. Elias do céu. Tá mais perdido que segue em tiroteio, Elias. Certo. Mas pelo menos ele tirou 8. Não, mas... Ele chutou. Ó, então presta atenção. Ali estava certo. EDF, né? Agora esse aqui, ACD, o ângulo em C. Então a primeira coisa que eu faço, eu venho achar o ângulo é esse. Quem é o ângulo correspondente lá do outro lado? Acha só o ângulo primeiro. Quem é o ângulo? Achou, Márcio? É esse, mano. Muito obrigado. Esse aqui que é? Esse aí no professor. Ah, é mesmo. Não pode? Nem. Chegou faz acho uns 2 meses, um mês, né? Falou, obrigado. Continuando. E daí? Qual é o ângulo? 157 a página. Mas tá errado. Qual é o ângulo? ACD. Não. Qual é o ângulo? Fala só o ângulo pra mim. É o ângulo F. É só o ângulo F. O ângulo que nós estamos estudando é o C. Quem é o correspondente dele está lá do outro lado. É o F. E aí? Ó, vou pedir para vocês pararem de ficar pintando caneta aí com corretivo. É para prestar atenção agora. Você tá perguntando? Isso não. Eu não tô. Não. Só deixei o recado. O ângulo é em F. Quem são as letras que ligam esse ângulo? E de um lado e do outro. Poderia ser EFD ou DEF. Olha lá, eu coloquei de outro jeito lá, mas as duas maneiras estão corretas. Agora a letra C. Os ângulos. Ângulo aonde que está ali no ABC? Leia bem aqui. Na onde que está? ABC. Aonde está o ângulo? B. No B. Fica um acento em cima do ângulo. Tem gente que não entendeu ainda essa parte. Então o ângulo está no B. Qual é o ângulo correspondente do outro lado que se percebe que tem o mesmo tamanho? É o E, né? Ele é o único obtuso do outro lado. Ó, esse é o único ângulo obtuso, maior que 90. Porque aqui tem 90 graus, ele ficou maior que 90. E lá do outro lado, o único que tem maior que 90 graus, também é a letra Professor, E. o senhor tá fazendo certinho os quadradinhos? Se viu? O que eu tava fazendo com o mouse?
professor tem Então nós estamos estudando o B e o ângulo correspondente dele é o E. E com ângulo em cima do E. F de um lado e o D do outro. Fede. fede. Ah, pode ser o DEF também, né? Invertido. Tá? Por que que eu fiz assim? Presta bem atenção. Presta bem atenção. Isso aqui é um capricho meu. O ângulo não estava no B? A primeira letra é essa daqui de baixo. Qual é aquela de baixo? É o D. Por isso que eu coloquei o D na frente aqui, ó. D. Certo? Entenderam? Sim. Entenderam mesmo? Qualquer dúvida, vocês revêem a aula depois. Mais ou menos, professor. Qualquer coisa, vocês revêem a aula depois. Tem memória, né, professor? Espero eu que sim. Virando a página aí. Página 158. O pentágono. Penta. Quando fala que o Brasil é pentacampeão brasileiro. 5 títulos. Então, pentágono. Tem quantos ângulos? 5 ângulos. Pentagono. Gono vem de ângulo. Então, pentágono é 5 ângulos. Qual é as letras dos vértices do pentágono primeiro, que é a ampliação? M, N, P, Q, R. É uma ampliação do pentágono H, I, J, K, L. Olha lá o pentágono aí. Tá aí os desenhos, certo? E ele fala assim: complete as sentenças a seguir. A. Vou escolher um aluno na base do sorteio. Sente e analise para mim saber aqui. Hoje é dia 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, não pulei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aninha, você mesmo. Eu? É. Vamos lá, Aninha, junto com o professor. Tá repetido. Na página É, 6, tá repetido, só que aqui ele tá pedindo outra coisa. Eu também estranhei na hora de montar o PowerPoint. Não, eles usaram a mesma imagem. Eu olhei e falei, mas eu já vi isso aí. Aí eu fui ver ele pedindo outra coisa aqui agora. Então vamos lá, Aninha. O ângulo... Qual é o nome desse ângulo aqui? Qual é o ângulo? A letra que tá o ângulo mesmo. Na letra A aqui. Qual é a letra que tá o ângulo? O H. Nós vamos estudar esse ângulo aqui. Ele tá falando que é o H ligado pelos vértices I e o L. Ó, liga no I e liga no L. Esse ângulo aqui, que eu acabei de pintar, corresponde a qual outro ângulo lá do outro lado? Acha só o ângulo primeiro. É o M. Muito bem. Põe um M e põe um chapéuzinho em cima dele. Aí você não erra. Quem são os laterais dele? Qual vértice que ele liga? L-I. L-I. Ah, tá. Mas no novo. No grandão. R e N. R e N. Eu fiz o seguinte. Como o primeiro ele ligava o de baixo, quem que foi o primeiro que eu liguei? N. Fiz N, M, R. Porque ele liga primeiro no de baixo, depois ele liga no de cima, entendeu? Mas os dois jeitos estão corretos, tá bom? Os dois jeitos estão corretos, fique tranquila. Escolhe um coleguinha. Ana. Mas agora você vai aprender, Ana. Olha aqui, Ana. Olha aqui, Ana. Tá vendo aqui, ó? J, K, L. Aonde está o ângulo? E onde está o chapéuzinho? Repare na sua apostila aí que tem um chapéuzinho. Qual letra que tem um chapéuzinho? O K. Então o ângulo que nós estamos estudando é esse daqui. Certo? Ele é ligado pelo qual vértice? J. Então ele liga aqui, ó, do K no J. Ele liga aqui do K no J e liga do K onde? No L, certo? Então liga no K no L. Agora você vai olhar nesse desenho maiorzão e vai falar para mim qual é o ângulo que é correspondente, ou seja, que tem o mesmo tamanho. É o M, o N, o Q, o P ou o N? Qual deles tem o mesmo tamanho aqui? Olha aqui. Quantos graus tem aqui?
conseguiu ver essa parte aqui na aula? A hora você estava fazendo a prova. Se não recebeu meus vídeos? Recebeu, mas não assistiu? Alguns. Ou ver qual que é igual. Qual que tem o mesmo formato? Os dois, qual que tem o mesmo formato? Isso aqui não é assim? Olha lá do outro lado e vê qual o ângulo que tem o mesmo formato. O quê? Os dois têm 90 graus, os dois são ângulos retos. Se os dois são, eles são correspondentes. Então você vai pôr o que aqui, ó. A resposta é Q com ângulo no Q. Esse aqui é ligado pelo J e pelo L. Esse aqui é ligado por quem? P e R. Prontinho, viu? Não é difícil. Você só tem que observar bem atento. Professor, sabe o negócio? Lembra aquela hora que eu tinha falado que era as cores igual? Aí parece que também Também. Além disso, tem as cores que estão iguais, né? Eles colocaram até as cores para ajudar vocês. Abreviação de porquê. A abreviação de porquê. Viu? Eles foram tão legais que colocaram na mesma cor para facilitar, né? Ainda na página 158, vamos responder agora o 6. Ana, escolhe um colega para responder. É o 7 esse? Então eu vou arrumar aqui. Vou apertar pausa e vou arrumar. Quem será? Já coloquei, já arrumei aqui, ó. É a questão 7. O quadrilátero ABC. Cadê o quadrilátero ABC? É o maior ou o menor? Elias. Os dois. Qual é o menor deles? É o ABCD ou isso? Ele é o menor. O quadrilátero ABCD é uma redução, ou seja, foi diminuído do quadrilátero EFGH. No entanto, estão em posições diferentes. Agora ficou mais difícil, hein? Que hoje tá facinho. Agora Elias vai responder uma e vai passar a bucha para outra pessoa continuar respondendo. Memória, Elias. Então vamos lá. Quem que você vai escolher? Turminha, para encontrar os ângulos correspondentes, deixamos-los coloridos. Olha que legal, deixaram da mesma cor. São muito legal, não? Vamos dar umas dicas para que você encontre os lados correspondentes. Na verdade, teria que ser os ângulos correspondentes. O que está escrito na apostila de vocês? Vamos dar uma dica para que vocês encontrem os... Cadê? Presta aqui para mim. Não, isso aqui não tem. Isso aqui é do exercício passado que eu aproveitei. Deixa eu apertar. Olha lá. Aí, vamos lá, Elias. No quadrilátero. Ana, senta lá, presta atenção. Eu tô aqui? Não, outra Ana. EFGH. Qual ângulo está em verde? É o H? Vocês concordam com Elias? Sim. É o H. Só que eu não posso pôr só o H. Eu tenho que falar quem está ligado ao H. E e G. Muito bem. EHG com ângulo em H. E o quadrilátero ABCD. Qual o ângulo que está verde? Escolhe um colega. Quem foi? Não. E a Natália também. Valentina. No quadrilátero ABCD, qual está verde? Letra A. O A, o ângulo A. Quais são os que ligam ao letra A? O D O D e o B. e o B. Certo? Nós fizemos inverso, né? Primeiro, ligamos o verde, ou Elias ligou o verde no vermelho. Aqui nós ligamos o verde no azul primeiro, tá? Mas indiferente, os dois são a mesma coisa, certo? Pode ser DAB ou BAD, com o ângulo sempre no A. Valentina, escolhe um colega para continuar. Natália. Portanto, esses ângulos sejam correspondentes. Ou seja, qual ângulo é correspondente a qual ângulo aqui? O H. Calma aí, deixa eu achar minha caneta. O H é correspondente a qual ângulo? Você não prestou atenção? Qual é igual do outro lado?
O D. O H é igual ao D. O H é igual ao B. Deixa eu riscar aqui para você ver. O H é igual ao B. É? É nada igual ao... Não é o B. Igual ao A. Isso! O H é igual ao A. Então o H é igual ao A. Agora você vai me ajudar a montar esses dois ângulos. Vamos lá. O H é ligado a quem? Qual vértice que liga o H? O G. Muito bem. E quem é o outro? O E. Muito bom. E o outro lado, você falou para mim que era o A. Muito bem. Quem liga o A agora? O D e o B. Muito bem, é isso mesmo. Eu inverti as letras, mas a resposta é a mesma. Natália, escolhe um colega para continuar. Nicole, você vai responder a B. Vamos lá, Nicole. No quadrilátero EFGH, qual ângulo está em vermelho? E. Muito bem. Quem são os vértices que ligam o ângulo E? O H e o F. O H e o F. Muito bom. Escolhe um colega para continuar. Pode repetir agora, né? Parece. Elias. No quadrilátero ABCD. Você não prestou atenção? Ah, Elias. Vou ler de novo. No quadrilátero EFGH, qual ângulo está vermelho? Ela respondeu. E no quadrilátero ABCD? B. O B está vermelho. Muito bem, Elias. É que você não estava prestando atenção só. B de bola. B é onde tem o ângulo. Quem liga os ângulos? Quais são os vértices que ligam o ângulo B? A. O vértice A e o vértice C. Muito bem. C, B. Né? Olha lá, A, B, C. O Pelé que canta a musiquinha. A, B, C. A, B, C. Todo mundo, toda criança tem que aprender a ler e escrever. Aí, já vai dar direitos autorais lá no YouTube depois. Portanto, esses ângulos são correspondentes. Ou seja, o ângulo HEF corresponde ao ângulo ABC com ângulo em B. O HEF com ângulo em E. Escolhe alguém agora, Elias, para responder a 6. Valentina. Agora é com você, Valentina. Qual o ângulo do quadrilátero ABCD corresponde ao ângulo FGH do quadrilátero FGH? Justifique. Então presta bem atenção na pergunta. Qual é o ângulo desse quadrilátero que corresponde ao FGH com ângulo em G? Em G É, o G tá aqui. é o D. É o D. Muito bem. O D é no centro, né? É. E quem são as suas laterais? Quem é os vértices que ligam o D? É o F e o H, né? O C O C e o B. e o B? Ele atravessou meio aqui? É o C que está de um lado, quem que está do outro lado? E o A. O C e o A. Muito bem. O CDA com ângulo em D. Os dois ângulos são congruentes por quê? Porque eles têm a mesma medida. Certo? E por aqui nós terminamos. Daqui a pouco eu volto lá. A situação aprendizagem. Para a próxima aula, ou seja, para amanhã, já tentem resolver os exercícios das aulas 5 e 6, que é a ampliação e redução, congruência de ângulos correspondentes em situação de ampliação ou redução, que é do exercício 1 até o 4, página 159 até 161. Presta aqui para mim, eu acho que está errado alguma coisinha. Não, é isso mesmo? É isso mesmo. Tá bom? Aí vocês tentem resolver para a gente fazer a correção na aula de amanhã, certo?
Ah, professor, estou com dúvida. Assista a aula de hoje. Ajuda na aula de amanhã. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.